Eu sempre apregoo para vocês que existe uma família no mundo celestial. Por isso, irrefutavelmente, biblicamente, a não ser que você rasgue da tua, da tua Bíblia, Deus ele é um pai. E quando a Escritura fala que ele é pai, ele é pai. Os judeus têm muita dificuldade de chamar a Deus de pai. Aliás, eles não chamam a Deus de pai. Quem trouxe isso foi o Messias, Jesus, o Filho de Deus, que é um filho também literal de Deus, assim como Deus é um pai literal. Nós, como filhos, aqui neste mundo que nós chamamos de terreno, temos pai e temos mãe. E aí aquilo que eu pergunto para muitos. E nos céus? Na verdade, a grande questão é que as pessoas acostumaram com a figura de Deus sozinho. E elas pensam assim, bom, ele é um pai, como ele é Deus, ele tem poderes de gerar filhos, seres. Tipo assim, surge o filho tal. E ele estala o dedo e pluk, surge o filho tal. Agora, a questão é assim? Como você pode provar que Deus ele faz assim? Ele não faz assim. A grande questão é que, como Paulo ele dizia, e no Novo Testamento está escrito, as coisas deste mundo, como o tabernáculo, por exemplo, sacerdotes e demais coisas, o padrão deste mundo, ele é uma sombra das coisas celestiais. Em Gênesis 1, 26, 27, é muito claro que Adam, né, tá? O termo humanidade, que muitos pensam que ali Deus está criando apenas o homem masculino, né, como a imagem e semelhança dele. É criado a imagem e semelhança, por isso o verbo em plural, o termo Yahweh, Elohim, é usado tetragrama e o termo Elohim já significa a figura do Pai, da Ruach e do Messias, que estão lá no Jardim do Éden, criando aquilo que nós chamamos de plano humano, plano da salvação, tá? O ser humano. O ser humano é um vaso, é um corpo que retém um espírito adentro. Por isso que nós somos chamados de vaso. Vaso serve para quê, pessoal? Para conter algo, né? Então contém um espírito. E o que são espíritos? Espíritos são seres divinos. A Escritura chama os anjos de espírito. Deus é espírito. Tá? E existe também, assim como tem o Espírito de Deus, mas existe em dado momento algo, um ser que é chamado de Ruach, que também é traduzido para nós como espírito, tá? Mas é colocado esse tipo de substantivo para esse ser, tá? Ruach ou Chokmah, tá? Uma terminologia feminina no hebraico, que quando se refere a um ser pessoal, que é a ação do Espírito de Deus, aí você entende que é uma pessoa, tem sentimentos, tem ação, se entristece, você peca contra a Ruach, acontece contra o Espírito, tá? do Senhor. E muitos entendem que isso é apenas um atributo ou uma força. Tá? Mas o grande ponto é, Deus ele criou um padrão de masculino, de feminino, que ele se reflete neste mundo aqui para trazer aos seres. E como eu coloquei na passagem, há algo que é a imagem e semelhança das questões celestiais.